Graça e paz, queridos, bom dia. Que alegria, né? Que alegria a gente poder adorar a Deus juntos nessa data festiva, nessa data em que a igreja completa seus 15 anos. E essa semana, com muita alegria, a gente recebeu uma felicitação da Câmara dos Vereadores. Obrigado, a vereadora Sônia. Foi muito legal receber esse ofício, essas felicitações da Câmara de Vereadores de Londrina para a nossa igreja, Igreja Batista Catuaí. E graças a Deus por isso. Hoje eu queria falar com você sobre igreja, sobre nós, sobre essa igreja e como ela tem recebido com êxito o Evangelho, de como o Evangelho tem produzido em nós alguns frutos. E eu queria conversar com você sobre isso. E também que a gente pudesse refletir se de fato esse fruto tem sido gerado através de nós, aí cada um de nós. Você já deve ter ouvido de alguém aquela expressão assim, né? Principalmente daqueles que procuram a igreja perfeita, né? Fica pulando daqui para ali e tentando achar aquela igreja que, enfim, ele vai se sentir bem. Aí alguém diz para ele assim: olha, se você encontrar a igreja perfeita, por favor, não vá para ela, porque você provavelmente vai estragá-la. Já ouviu isso ou não? Isso é muito comum. Porque não existe uma igreja perfeita. Porque igreja, meus irmãos, é composta de gente. E gente como eu e você, imperfeitos que somos. Gente como eu e você que de vez em quando dá algum problema. Dá algum sinistro, né? E é assim que é a igreja do Senhor, feita de homens e de mulheres imperfeitos, mas que pela graça de Deus continuam avançando, continuam crescendo em maturidade e no Espírito. E é isso que a gente vem falando ao longo dos domingos aqui, de como nós como igreja podemos crescer, de como nós como igreja podemos amadurecer na nossa relação com Cristo e na nossa relação uns com os outros. Porque essas duas coisas que nos faz crescer como crentes, como igreja do Senhor, a nossa relação com Cristo nosso Senhor e a nossa relação com os nossos irmãos. Isso certamente nos fortalece, nos faz melhores a cada dia. Então eu queria que você abrisse comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1, são 10 versículos. Diz assim: Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, a carta à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma,
tende vos tornado modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Esperamos do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra, Senhor. Que ela possa alcançar o nosso coração nessa manhã. E que em nome de Jesus nós possamos ouvir a tua voz. Para que em nome de Jesus nós sejamos um povo cheio da tua presença, Senhor. Convertidos ao teu coração, obedientes a ti e que amam uns aos outros. Esse é o nosso desejo, Pai. Amém, Senhor. Então você sabe, eu já preguei aqui alguns domingos atrás, no capítulo 3, que Tessalônica foi uma igreja fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. E é curioso que Paulo, quando ele chegava numa cidade, uma cidade onde o evangelho ainda não tinha chegado, ele procura logo uma sinagoga. Ou seja, ele vai em busca do seu povo. E é na sinagoga que ele começa o trabalho de evangelismo, para que o evangelho alcance o coração daqueles homens. Muito embora Paulo tenha sido o apóstolo chamado para os gentios. Olha que interessante. Mesmo ele sendo aquele apóstolo que ia alcançar as nações não judaicas, ele começa o seu ministério, o seu trabalho naquela cidade pelos judeus. Só que Paulo, Silas e o Timóteo tiveram que sair às pressas de Tessalônica, por causa da perseguição. É muito interessante que o trabalho de Paulo, se a gente olhar lá em Atos 17, nós vamos ver que durou provavelmente, no máximo, 3 semanas e alguma coisa. Então, todo o trabalho de evangelismo de Paulo, Silas e Timóteo são de 3 semanas naquela cidade. Mas mesmo assim, depois que eles chegam em Corinto, Paulo envia Timóteo para ver como é que aqueles irmãos estavam, e quando Timóteo traz o relatório, eles percebem que aqueles irmãos, mesmo com 3 semanas de pregação, 3 sábados na sinagoga, continuam firmes na fé, perseverantes. Então, Tessalônica, de fato, era uma igreja muito boa. Uma igreja que dava orgulho para o seu pastor Paulo. E Paulo dá graças a Deus por essa igreja e pela maneira como eles responderam ao evangelho pregado ali nesses dias, nesses poucos dias, em mais 3 oportunidades na carta. A gente vê isso aqui, a gente vê isso no capítulo 2, no versículo 13, e a gente vê no capítulo 3, versículo 9, que a gente estudou alguns domingos atrás. Então eu gostaria de conversar com você sobre as características dessa boa igreja dos Tessalonicenses. E quem sabe a gente poder aprender um pouco com eles. E quem sabe, talvez, a gente se identificar com eles. E perceber que sim, que a IBCatoI pode estar andando nesses mesmos caminhos. Porque isso é agradável ao Senhor. A primeira coisa que a gente vê aqui é que a igreja, essa boa igreja, é composta de um povo escolhido. Lógico. Eu gosto muito de como Pedro fala da igreja em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ele diz ali: vocês são povo escolhido,
reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Paulo traz aqui a natureza da igreja. Então, quem é a igreja? É um povo escolhido. É um reino de sacerdotes. É uma nação santa. É gente que é propriedade exclusiva de Deus. Aí ele continua, ele diz assim: assim, tendo essa natureza, vocês podem cumprir o propósito que é dado, que é, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos aqui nesse versículo reunidos a natureza da igreja e o propósito para o qual ela foi alcançada pelo amor de Deus, para mostrar para o mundo as maravilhas desse Deus. Isso é maravilhoso. A palavra igreja significa chamados para fora, eclésia. Ou seja, assim como os tessalonicenses, nós também somos um povo chamado para fora do mundo. E é por isso que nós somos diferentes. Eu lembro de uma época, eu não sei se é assim hoje, mas quando eu era recém-convertido, que as pessoas notavam com facilidade que você era diferente. Então, quando elas vinham te chamar para alguma festa, daquelas festas que, crente não vai, eles chegavam assim e diziam assim: acho que o Rogério não vai querer ir não. Sem convidar, né? E sem dizer que festa que era. Mas eles já sabiam que a resposta provavelmente seria: olha, não vai dar. Então, a igreja é um povo que é chamado para fora do mundo. É um povo diferente, sim. É um povo que não só é diferente, mas que faz a diferença. A igreja também é um povo chamado por Deus, ou seja, que é eleito por Ele. E uma vez que Ele nos chama para ser seu, como diz em João 1,12, que diz assim: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, uma vez que o Senhor Jesus chamou a mim e a você, e a sua palavra entrou em nosso coração, e a sua palavra encontrou lugar no nosso coração, então nós cremos nele pela fé, e isso faz de nós filhos dele. Paulo nos diz em Romanos 10, que com a boca nós confessamos a respeito de Jesus. E isso todo mundo pode ficar sabendo. Quando a gente diz: não, Cristo é o meu Senhor. Cristo é o meu Deus. Ele é o meu único Salvador. Tudo isso você pode ouvir da minha boca e acreditar. Eu senti convicção nesse negócio aí que ele falou. Mas o meu coração, você não enxerga. Por isso que Paulo diz: com a boca se confessa, mas coração se crê que Deus o enviou e o ressuscitou dos mortos. E se você crê nisso, se a sua boca confessar e o seu coração crê nisso, diz a palavra que você é salvo. E se você é salvo, então você é filho de Deus, assim como João 1,12 nos garante. Os que creem é dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, uma igreja é composta de um povo eleito, porque creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. O verso 3 nos diz que um povo escolhido por Deus sempre será caracterizado por 3 coisas. Primeiro, a sua fé atuante. Em outras versões você vai ver trabalho fiel. É a fé colocada em prática. É a fé transformada em ação. Porque não adianta nada a gente dizer que, sim, nós temos fé, e a gente ficar parecendo aqueles beatos,
né? Que ficam orando, mas não produzem absolutamente nada. E infelizmente a igreja está repleta de gente com fé que não se transforma em obras, em trabalho, em atitude, em ação. Então a minha e a sua fé precisa refletir no trabalho fiel, uma fé atuante, uma fé que está em movimento, uma fé que nos faz nos mover como igreja. Porque essa fé atuante é tudo aquilo que eu e você temos aprendido domingo após domingo, GPS após GPS, reunião de oração após reunião de oração, escola bíblica após escola bíblica, e colocamos isso tudo em prática. Segunda coisa, ele fala o vosso amor prestativo, ou seja, atos de amor. É todo e qualquer esforço, meu e seu, que é motivado pelo amor uns pelos outros. É a capacidade de, pelo amor, sermos dedicados e prestativos a quem tem necessidades, seja ela qual for. Então, quando eu vejo um irmão necessitado de qualquer coisa que possa acontecer, de afeto, de carinho, de atenção, ou de alguma necessidade física, como comida e roupa, eu e você, movidos pelo amor, transformamos isso em atitude também. Porque é impossível uma igreja composta de gente que não liga a mínima para o que o outro está passando. Mesmo que esse outro esteja com uma necessidade meramente emocional, está carente. E quando alguém está carente, o que a gente faz? A gente evita? A vontade é, né? Não dá, está muito carente, melhor não mexer, né? Não, queridos, não, nós temos que abraçar. É interessante isso, né? Eu já contei esse exemplo aqui uma vez, e gosto sempre de contar, porque foi algo que mexeu comigo. Eu tinha uma necessidade boba, que todo mundo tem, e liguei para um amigo meu e contei para ele essa minha necessidade. E a resposta dele foi assim, bem desse tipo: não, Rogério, isso aí todo mundo passa. E eu falei, puxa vida, eu liguei para ele justamente porque eu não esperava que eu ouviria dele esse tipo de resposta. Eu esperava, não, Rogério, cara, vem aqui, vamos orar junto. Vem aqui, vamos tomar um café junto. Mas aquela resposta me feriu e eu disse para ele, falei assim, é verdade, mas está doendo em mim agora e eu sou o seu amigo. Então, quando alguém vem e conta alguma coisa para você que você acha que é pequenininho assim, não despreze, porque talvez o calo está doendo muito nessa pessoa. Então, um abraço seu, um café, pode ajudar em muito. Então, esse amor prestativo que eu e você devemos ter. E a terceira coisa é a vossa esperança bem firmada no Senhor. E a esperança não é um mero otimismo, vai dar certo, né? Não, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Mas é o crente que de verdade mesmo confia no Senhor, quando ele faz uma oração e ele confia de que Deus de fato está ouvindo e vai agir, nem que seja para um não na sua oração. Porque na nossa angústia, né, e desejo pela aprovação de Deus, pelo sim de Deus, pelo amém de Deus, pelo ok de Deus, a gente rejeita os nãos dele, que é bênção igual. Você já parou para pensar que se Deus respondesse sim para todas as suas orações que você fez na sua vida, em alguma enrascada você já tinha se metido?
Tem horas assim que me dá calafrio de pensar, meu Deus, se o Senhor tivesse respondido sim naquela oração que eu fiz lá no passado, obrigado pelo teu não. E a gente pode ver essa tríade básica da vida cristã, ou seja, fé, amor e esperança, em vários textos da Bíblia. Como, por exemplo, Colossenses 1, 4 a 5, que diz assim: pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus, de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Você tem essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Sabe por quê? Quando a gente recebe o Evangelho encontra lugar no nosso coração, a nossa expectativa não fica mais, ou pelo menos não deveria ficar mais, nas coisas que são aqui da terra. Como ele diz para os Colossenses, um pouquinho mais para frente. Ele diz, não pensem nas coisas que são da terra, mas sim nas coisas que são do alto, onde eu e você estamos com Cristo, escondidos, protegidos em Deus. Então, quando a gente almeja as coisas do céu, quando a gente espera as coisas do céu, então a nossa expectativa para as coisas que da terra ficam menores. E aí o resultado disso é menos frustração, menos decepção. Então está cheio de gente hoje em dia nas igrejas, frustrada, magoada, porque as suas expectativas não foram alcançadas. Eu me lembro de uma historinha de um casal de missionários que ficou anos no campo missionário. E aí, quando terminou o seu tempo de serviço ao Senhor, eles já velhos, entraram num navio, vieram de volta para o seu país. E um pouco antes de chegar no porto, eles ouviram uma banda tocar. E aí um cutucou o outro e falou assim, será que o nosso povo, a nossa igreja veio nos receber com festa? E aí quando eles foram chegando perto, eles perceberam que de fato tinha uma festa muito grande no porto. E eles se animaram, falaram assim, puxa, que bom, né? A gente chega do campo missionário, recebido assim com uma festa, que maravilha. Ah, esse Deus é bom demais, né? Olha como Deus nos agracia, né? E quando eles chegam, eles percebem que a festa era para um grupo de soldados que estavam vindo de uma batalha, não para eles. E aí eles perceberam que quando desceram do navio, absolutamente ninguém estava ali para recebê-los. E aí eles chegaram na casinha deles, os dois sozinhos, já idosos. E o marido ficou tão bravo com aquilo, tão chateado. Ele falou assim, é assim que Deus nos trata? Depois de tanto tempo de serviço a Ele, é assim que nós somos recebidos aqui? É assim que a gente é recebido quando a gente chega em casa? Eu vou dar uma volta porque eu preciso esfriar a cabeça. E aí a esposa dele disse assim, e eu vou orar. As esposas, elas gostam de fazer isso nessas horas, não é? A gente está bravo e as esposas, eu vou orar. E ele foi. Aí ele deu uma esfriada na cabeça e quando voltou, ele sarcasticamente perguntou para ela, e daí? Falou com Deus? E ela disse, falei. E ele falou alguma coisa? Ela disse, falou. Ah, e o que ela falou? O que ele falou? Aí a senhorinha disse para ele assim, ele falou que nós não chegamos em casa ainda. A expectativa minha e sua não pode ser nas coisas dessa terra, porque nós não chegamos em casa ainda. Um dia nós estaremos lá com Ele. Segunda coisa é que a igreja é composta de um povo que é exemplar, meus irmãos. Paulo ressalta aqui como foi que o Evangelho chegou aos Tessalonicenses e como eles viveram esse processo de crescimento espiritual e de como eles se tornaram um modelo para os novos crentes que viriam depois deles. O Evangelho, segundo Paulo, diz, vem com poder, com espírito e com convicção.
poder do Espírito Santo. Porque é impossível, pela nossa retórica, pela forma como eu e você somos simpáticos, convencer alguém do seu pecado. E só pode alguém pecador ser arrependido por causa do poder de Deus que opera. Não pela nossa eloquência no falar, não pela forma convincente que nós pregamos o Evangelho, mas pelo poder de Deus. É pelo Espírito, porque é só Ele quem convence do pecado. Não adianta a gente achar que uma pregação bem elaborada vai convencer cada um de nós a fazermos, a praticarmos aquilo que a gente ouve, mas é sim pela ação do Espírito em nós, que faz com que a mensagem desça do intelecto para o coração. Porque quando ela fica só no intelecto, ela não produz transformação, ela produz conhecimento, no máximo. Mas transformação de vida é quando ela sai daqui e habita aqui, no coração. E é com convicção, porque quando nós pregamos, nós estamos dizendo com certeza aquilo que Deus fez conosco. Porque se a gente não tiver convicção daquilo que Deus fez conosco, não pregue. Não pregue. É necessário que Deus tenha trazido para você essa certeza, pelo poder e pelo Espírito, para que você tenha convicção, a certeza daquilo que você está anunciando. Terceiro, a igreja é composta de um povo missionário. Em virtude da fidelidade desses crentes de Tessalônica, mesmo no meio da perseguição, o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado, foi espalhado para a região. A perseverança é um sinal, e a gente vem falando muito sobre perseverança aqui. É um sinal claro da autenticidade da fé. Essa perseverança, essa autenticidade da fé, ela é manifesta e traz uma total confiança em Deus. Ou seja, é constância, não tem oscilações. É uma vida constante de crescimento. Quando você percebe um crente que oscila, hoje ele está muito bem, hoje ele está pregando o Evangelho maravilhosamente bem, hoje ele está animado, hoje ele está com a expectativa dele toda no céu, amanhã ele se acha a pior da espécie humana. Ele acha que ele não tem jeito, ele acha que Deus se esqueceu dele. Eu não estou dizendo aqui que a gente não passe por momentos de crise, mas a nossa fé, a nossa constância precisa ser uma crescente. É isso que nós devemos buscar. Muitas vezes a gente fala de coisas aqui que é ideais, que a gente deveria buscar. Não significa que a gente vive, mas deveríamos. E a gente às vezes se apega nisso e diz assim, isso é um ideal. Mas ninguém vive assim. Não, se está na Bíblia, é sim um alvo que nós devemos perseguir. É sim a forma como Deus espera que a gente viva, em crescente, numa evolução, buscando conhecer Deus cada vez mais, buscando se firmar na fé e perseverar nela. Agora imagina esses tessalonicenses aqui que, ao ouvir Paulo durante 3 semanas, permaneceram firmes na fé, ao ponto de crescerem e ao ponto de espalhar o Evangelho para toda a região. Isso é impressionante. Então, para o crente, inclusive para o grande Paulo aqui, isso é um alívio. Pois o consolo daquele que é atribulado, que sofre aflições, consiste em saber que o Senhor tem as rédeas
desse mundo. Ele tem as rédeas da existência humana. Sim, Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando nós sabemos quem Deus é e o que Ele fez por nós, nós não podemos ficar inertes e calados, porque nós somos impelidos para anunciar as grandezas desse Deus. Lembra de 1 Pedro 2,9. Quarto, a igreja é composta por um povo que espera, que aguarda a segunda vinda de Jesus. Paulo dá testemunha sobre a maneira como eles abandonaram os seus ídolos e se converteram ao Senhor para servir a Deus e aos irmãos. E essa igreja que atua, ela é firme na fé, ela é perseverante, ela é missionária e ela está fundamentada na fé, no amor e na esperança. Ela vive na expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus. Ela aguarda esse momento de ver o Senhor glorificado, vitorioso. E ela sabe que só serão condenados aqueles que não creem. Essas pessoas não conhecem o Senhor, portanto não o obedecem. Porque aqueles que conhecem o Senhor Jesus e ouvem as suas palavras, obedecem. Porque Jesus não é só Salvador do crente, mas Ele é Senhor também. E infelizmente, a maioria das pessoas gostam da ideia de ter um Salvador, mas um Senhor torna a coisa mais difícil, porque ter um Senhor envolve obediência, envolve submissão, envolve estar sujeito àquilo que Ele tem como vontade. Então, a expectativa de todo crente deve ser a de um dia se encontrar com o seu Criador, para estar com Ele por toda a eternidade. Essa deve ser a nossa expectativa. Isso precisa estar latente em nosso coração, do grande dia em que nós vamos ceiar com Ele na eternidade. Toda a igreja, então, devia ser composta por um povo escolhido, ou seja, um povo que é nascido de novo, de um povo exemplar, que sabe imitar a pessoa certa, assim como Paulo diz: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, uma igreja é composta de gente que sabe a quem imitar. Ela é composta de um povo missionário, que compartilha o evangelho que recebeu. E um povo que aguarda essa segunda vinda do Senhor, com alegria e com esperança. Que nós sejamos essa igreja, meus irmãos. O desejo do meu coração é que para os próximos 15 anos, esse seja o nosso alvo. Ser esse povo que é de fato escolhido, porque é nascido de novo, deixou as coisas velhas para trás e tudo se fez novo. Um povo que é exemplar, que todo mundo olha e diz: puxa, ali está um povo de fato e de verdade de Deus. O povo crente aquele lá. Um povo que sabe imitar as pessoas certas, não como ídolos, mas como discipuladores, pessoas que amam a Cristo mais do que tudo. São esses que você deve imitar. Um povo missionário, que não fica parado, que está sempre em movimento, assim como essa igreja tem se preocupado com missões. Tem um casal de missionários no Quênia, uma família em Moçambique, missões aqui em Londrina, no João Turquino.
E quem sabe no futuro próximo, quando a gente vai trazer para a Assembleia mais um missionário aqui no Brasil. Lembra do Terena? Estou dando um spoiler aqui. Da gente ter um missionário que atua entre os indígenas. Um missionário indígena atuando entre os indígenas no Brasil. Que bênção isso, meus irmãos. E um povo com tudo isso que vive, um povo que aguarda a vinda do Senhor, na certeza de que um dia nós estaremos com Ele, na boda do Cordeiro. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, nos exortado a crescermos, Deus. A sermos uma igreja que ama o Senhor e que ama uns aos outros. Deus, que em nome de Jesus o Senhor continue nos tratando, Senhor. Continua trazendo, Deus, desconforto para nós. Um desconforto santo que nos faça nos arrepender de caminhos maus que temos seguido. E assim, Deus, nos faça sermos cada vez mais perseverantes e firmes na fé. Continua, Deus, trabalhando na vida dessa igreja, Senhor. Que ela continue crescendo espiritualmente. Que ela continue amadurecendo, Senhor. E assim, produzindo fruto que glorificam o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Com o amor de Deus, o nosso Pai, possa nos envolver a cada dia, nos fazendo ser cada vez mais dependentes dEle. Que a graça de Jesus nos constranja ao ponto de fazer-nos abandonar o nosso pecado, porque Ele entregou sua vida naquela cruz. E nos converter a cada dia à majestade de Jesus, a essa graça tão preciosa e salvadora que nos alcançou. E que a comunhão do Espírito Santo nos faça a cada dia ter mais comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Para a honra e glória do Senhor. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe você. Gente, uma ótima semana para você. Que esse novo ano na vida da igreja seja um ano repleto da graça, da alegria e da presença de Deus no nosso meio. Amém.